E o estado de São Paulo não frustra a gente nunca, né, Chay? Sempre tem alguma coisa nova que esse estado faz para a política nacional. Eu falo isso de uma forma consistente e ininterrupta de que o São Paulo é escola de fascista, né? Aqui você aprende, desenvolve e espalha essas ideologias para o resto do Brasil. E neste contexto, a gente tem essa figura que aparece, que é o Guilherme Derrite, que está na polêmica atual da política brasileira. Pois é, né, Miojo? E o Derrite, ele é uma figura, por um lado é bom, por outro é ruim, mas ele é uma figura pouco conhecida, eu acho, né? Da maioria das pessoas. Ninguém sabe quem é esse cara, de onde ele veio, né? E também estranha o fato dele ser o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e também ser deputado, né? Num dia ele é secretário, no outro dia ele é deputado. É um cara que tá jogando em todas as frentes, né? Mas claramente não é por iniciativa própria, né? A gente pode ver que, assim como todos o legado, né, dessas eleições bolsonaristas, ele simplesmente é um cachorro que está sendo mandado a fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas a gente precisa entender quem é esse cara, né? Como que esse cara chega na política, né? Que ele chega na política saindo da rota. Né, na geladeira das corporações da Polícia Militar de São Paulo. Então, vamos entender mais ou menos isso, brevemente, assim, para o nosso público ter uma ideia de quem é essa pessoa e o porquê que a gente está nominando essas pessoas, porque essas figuras são figuras que estão tomando decisões para o nosso Estado, e talvez decisões que não sejam tão inteligentes para o futuro do país, né, do modo geral. Então, se você parar para pensar no Guilherme Derrite, ele é um cara que não veio da política, né? Ele não é um cara da política, assim, tradicionalmente, como políticos antigos, como, por exemplo, o próprio Tarcísio, que depois que ele sai das tropas, ele já começa a fazer parte da política, né? Principalmente depois daquela invasão do Rio de Janeiro, junto com o Heleno, né? Que foi a ocupação que eles fizeram no Rio de Janeiro com o Tarcísio. O Derrite, ele vem numa caminhada um pouco diferente, né? Antes de ele ser o secretário, ele era tenente nas forças policiais de São Paulo, né? Ele era tenente naquela conhecida Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, mais conhecida em São Paulo como a Rota. Também conhecida como a polícia mais letal, acho que, do estado de São Paulo. Do mundo? Porque é letal. Eu acho que eu não sei dizer hoje, mas com certeza já esteve e deve estar entre as mais letais, né? Do mundo. Acho que a do Rio de Janeiro é mais ainda. A do Rio de Janeiro é mais, deve ser mais. É mais, é. Mas pode ser que eu esteja errado, porque neste momento eu não tô com dados aqui pra ver a letalidade. Mas ele fazia parte da Rota, né? Ele foi membro da Rota e ele tentou construir, né, essa carreira militar ali dentro da corporação, porque é difícil entrar na Rota. O pessoal acha que é fácil, mas não é. A Rota, ela é uma... Olha o trocadilho. Passou pelos seus lábios dizer, hein? É uma tropa de elite, né? Tipo... Eu segurei assim, uma tropa de elite. Mas assim como toda tropa de elite, tá cheia de corrupção também. Isso Exato. é Brasil, né? Vamos ser sinceros. Então, ele começa a crescer na internet através de vídeos, né? Inflamados e tal. E isso meio que dá visibilidade para entrar nesse mundo político moderno, Chay. Pra você ter uma ideia, ele queria se vender como esse xerife moderno, sabe? Então, mas isso aí é toda a origem da figura de quem é o Guilherme Derrite, né? Porque na Rota, na polícia, você tem o padrinho de braçal, se eu não me engano, esse é o termo, que é o policial que coloca aqueles adesivozinhos que eles têm no braço, sabe? Aquelas paradas. Sim, Então, o primeiro que ele recebe é o padrinho de braçal. E o padrinho de braçal de Guilherme Derrite é ninguém menos do que o filho do Coronel Telhada. Ele é padrinho de braçal de Rafael Telhada, na verdade, que é filho do deputado estadual Coronel Telhada, que é também uma dessas figuras, talvez uma dessas primeiras figuras aqui de São Paulo, de um PM que é meio que influenciador, sabe, Miojo? Eu não sei se você lembra, mas o Coronel Telhada, ele tinha uma série de HQs em São Paulo. Você ia na banca, você encontrava lá o gibizinho do Coronel Telhada, né? Então, assim, o Derrite, ele tá com essa galera, tá ligado? Com o pessoal que já tava criando marketing, né? Então ele tem uma rede de conhecimento do que fazer aí, né? Ele é esse PM que soube sair da Rota, né? Depois de ser expulso, né? Porque ele inclusive, foi o cara que falou que era uma vergonha o policial não ter
pelo menos 3 mortes em 5 anos de serviço, né, no seu currículo. Ele é o cara que deu essa declaração e aí acho que ele foi expulso por causa disso, né? Chegou a ser preso, né? Ele passou uma tardezinha preso, mas ele foi solto no final do dia, se eu não me engano. Então, essa frase aí é dele, né, que ele falava que era vergonhoso um policial trabalhar na rua por 5 anos e não ter pelo menos 3 homicídios na sua ficha, né? Mas não só isso, né? Tinha trechos, porque isso é um áudio que foi vazado do The Hit, falando sobre essas coisas, mas tinham 3 pontos importantes nesse áudio, Chay. Outro trecho falava que ele comparava os números de ocorrência com resultados da morte. Ele usava, tipo, a letalidade como um indicador de produtividade da rota, entendeu? Como se matar fosse parte do trabalho e se você não matasse, você não estava sendo produtivo enquanto policial. Isso sujou o nome da rota, né? E o comandante da rota naquele momento, isso foi em 2013, 2014, né? Sim. Eles prezavam muito pelo que eles falam, pelo menos no papel, né? Eles prezavam pelo aquele método Giraldi, né? Que é você só atira pra proteger sua vida. Você não tá atirando indiscriminadamente porque você quer atirar. Claro, uma polícia tem que falar isso mesmo. Porque é o mínimo que a polícia pode fazer isso. Você não pode sair na rua atirando. Se ela faz isso na prática, é outra história. Mas pelo menos pra mídia... Quando a gente pega o depoimento desses PMs influencers, tipo... Putz, esqueci o nome do cara, velho. Que era delegado também, da Cunha. Da Civil, né? A gente vê que eles falam, na verdade, que quando tem um caso de troca de tiro, eles têm que atirar no tronco, né? Então a mira deles tá no tronco da pessoa. Então acho que não tem porra nenhuma esse método Giraldi, tá ligado? Deve ser muitos poucos que executam isso. Não, os caras miram na cabeça, eles querem... Porque assim, esse método Giraldi aí, tipo... Mano, ó, tá vendo? A primeira vez que eu falar bem nos Estados Unidos aqui, ô Tchai, a polícia nos Estados Unidos, ela meio que leva a sério essa porra, tá ligado? Tá. Isso é Tipo, verdade. Isso é verdade. Eles não são... Eu não tô falando que eles não plantam drogas no carro das pessoas pra prender ela. Não que lá eles não sejam fascista também, né? Mas a grande parada é que, tipo, tecnicamente, a polícia de lá era mais ética nessa relação. Uhum. Eles demoram pra atirar, é coisa do policial sair correndo pra prender o cara. O cara não vai sacar a pistola e dar um monte de tiro porque o maluco tá correndo, entendeu? Que é algo que acontece no Brasil. Lá acontece isso também. Não, nos Estados Unidos acontece. Eu não tô falando que lá é isento, mas é menos do que aqui. Aham. É isso que eu tô querendo dizer. Então, de certa forma, eles respeitam mais essa parada do Giraldi do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, foda-se. Aqui o PM vai tirar a pistola e vai atirar e depois vai perguntar quem é, mano. Sim. Tipo, lá nos Estados Unidos, eu não tô falando que isso acontece 100%. Mas é aquilo, você pode parar pro policial e perguntar, e aí, mano, você tá me parando por quê? Qual que é o motivo de você me parar? E se o cara não souber falar pra você o motivo, você vai embora. O cara não pode nem olhar seu documento, mano. Você entendeu a diferença? Existe essa diferença. Não, aqui se você fizer isso, você já leva um sacode. Sim. A nossa, eu acho que uma diferença fundamental, talvez, entre as duas polícias é que a nossa é militar, né? A de lá não é, A nossa polícia é ilegal. Essa que é a parada, tá ligado? Uhum. Porque a nossa polícia, que existe até hoje, é como se a gente estivesse vivendo num regime de exceção. Sim. Ela não é uma polícia. Ela é uma máquina de matar do Estado. E é por isso que eles são a letalidade é alta. Eu acho que essa comparação ela é muito importante, de que a nossa polícia ela é uma polícia legal, sabe? A rota é ilegal de existir uma polícia de elite. Não existe polícia de elite, irmão. Existe polícia. E existe grupos de elites militares, que é outra parada. Então, o que acontece? Com essa situação do The Hit, ele foi pra geladeira da polícia, que é o Corpo de Bombeiros. Porque, pra quem não sabe, gente, todo bombeiro, ele é militar. Também. Então, ele foi removido, né? É uma forma bonitinha pra falar, que ele foi expulso da rota, por causa desses absurdos que ele falou, e ele foi transferido por Corpo de Bombeiros, né? Que é o quê? É uma forma da polícia tirar o cara da rua pra ele ficar lá refletindo sobre a vida dele. Então, é isso, tipo... O The Hit, ele é um PM do Corpo de Bombeiros. Sim. Entendeu? Não, e é engraçado notar, né, que tem até um livro do Caco Barcelos chamado Rota 66, né, que fala sobre a letalidade da rota em São Paulo. É curioso notar que o cara ele é expulso por falar as atrocidades e não por cometer, né? Que louco, né? Porque ele caguetou os crimes internos. Porque ele, sim, ele manchou a imagem
de certa forma, né, ali naquele momento, ele pode ter... Porque eu acho que também foi uma parada de momento isso, talvez, né? A gente não tinha passado ainda por Bolsonaro. Porque hoje é muito mais, assim, o que ele falou ali é o que os caras falam hoje em podcast, né? E tudo bem que, né, geralmente alguém que também foi expulso, né? Tem isso também. Mas é interessante você ver isso, porque se você parar pra analisar, de um ponto de vista geral, a polícia militar, ela é uma organização criminosa, que é uma organização criminosa do regime militar, porque o regime militar era criminoso, concorda? Sim. Então ela continua sendo uma organização criminosa, aonde os líderes criminosos são as patentes dentro da polícia, e por meio desses crimes que foram legalizados, eles continuam agindo da mesma maneira. Porque a polícia militar não é uma polícia de inteligência, ela não é uma polícia de tática, ela é uma polícia de morte. E isso não ajuda, né? Porque se a polícia militar tivesse ajudado a segurança pública, hoje o Brasil seria a Suíça. Mas claramente nunca ajudou. E na verdade ele ajudou a proliferar o crime organizado, porque graças a essa mesma polícia militar que a gente tem o PCC. Se tem algo que você pode agradecer à polícia militar, é a ação da polícia militar e do secretário, né, de segurança pública da época, de invadir o Carandiru e matar um monte de gente. E graças a essa ação de um grupo criminoso, gerou facções criminosas e uma facção que domina o país. E nessa relação que a gente chega para os debates do Derrite hoje. Porque o grande debate do Derrite, essa parada de ele sair de secretário e voltar a ser deputado, como você falou no começo do episódio, define muito bem essa ilegalidade dessas agências, né? E como que eles transitam dentro da sociedade brasileira, da política brasileira, para ter mais força e mais poder para agir. Não, só um breve histórico, assim, né, do que aconteceu com o Derrite, né? Ele foi expulso da PM, foi pro bombeiro, entrou na política em 2018, ele foi eleito como deputado federal pelo PP, né, que é um partido aí... Maluf, né? Rota na rua. Maluf, Celso Pitta, era partido do Bolsonaro, só a nata, né? E ele se reelegeu em 22. E daí em 23, ele foi chamado pelo Tarcísio para ser secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele sai de Brasília, vem para cá, aumenta, né? Ele é responsável pelo aumento da letalidade policial das operações. A gente teve a Operação Escudo na Baixada Santista, que deixou mais de 80 pessoas mortas ano passado. Ele recusou a ajuda da PF no assassinato do cara do delegado que investigava o crime organizado, lembra? Na Baixada Santista. Sim, que aconteceu recente esse ano. Em setembro desse ano. E ele também sempre, apesar das declarações dele a favor do uso de câmera corporal, ele foi o cara responsável por adquirir câmeras em que o agente pode desligar ela durante a operação. Então, assim, Exatamente. Ele fala que ele é contra, né? Porque todo mundo sabe que a questão da câmera corporal é para proteger o civil e também o policial, né? Mas quem não quer usar é porque provavelmente quer esconder alguma coisa. Então, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele fala para agradar o público, para não queimar a imagem dele, mas na prática ele apoia a ideia de remover as câmeras corporais. E aí, do mais absoluto nada, miojo, o cara sai de São Paulo, volta pra Câmara dos Deputados e vira o relator do projeto de lei do governo antifacção. Graças aí à cortesia de Hugo Mota. Né? Exatamente. Então existe um congloi aí também do Hugo Mota pra isso, né? Só pra levantar dados aqui, quem quiser pode entrar no Brasil de Fato. Tem uma reportagem lá chamado Sob Tarcísio Derrite, PM de São Paulo mata quase que o dobro em 2024. Pra você ter uma noção, nessa reportagem fala que os registros mostrou um aumento de 83% no número de mortes causados por a polícia militar entre 2023 e 2024. Aí você me fala, isso é alguma surpresa? Se o cara que tá à frente da segurança do Estado era o cara que falava que tinha que ter pelo menos 3 mortes em 5 anos... Isso mínimo. Aqui é estatística, né? Estatística baseada no discurso do cara. É isso, mano. Então o que acontece? A gente chegou nessa relação da política, onde o Derrite fez um conglório junto com o Hugo Mota, para ele ser o relator dessa PL, que é a PL 5582 de 2025. E o que acontece?
para que o Tarcísio tenha mais força no estado de São Paulo, possivelmente para projetar ele para uma campanha eleitoral presidencial pro ano que vem, ele manda o Derrite lá com um acordão, que não faz nem sentido, né? Porque o Derrite nem tava em Brasília, para ele ser o relator dessa PL, entendeu? Então foi assim, foi por esse motivo que o Tarcísio exonera temporariamente o Derrite para que ele vá lá para essa comissão de segurança pública na Câmara dos Deputados. Então, ele não chega em Brasília para negociar, tá ligado? Ele chega em Brasília para escrever o bagulho do jeito deles, do jeito que eles querem fazer essa lei. E nessa primeira versão foi uma bomba gigantesca. Por quê? Porque o texto, ele propunha equiparar as ações, primeiro, né, que é um erro isso, criminosas a um crime de terrorismo, e Sim. também tirou a autonomia da Polícia Federal em todo, ia tirar, né, a autonomia da Polícia Federal em todos os estados, tirando que também ia tirar a autonomia dos órgãos federais de fiscalização financeira de que eles pudessem agir. Por quê? Como que isso funciona? Basicamente, o que essa proposta de lei, né, ela levantava era que para a Polícia Federal poder investigar alguém em qualquer estado, ela ia ter que pedir permissão para o governador daquele estado pra eles começarem a fazer uma investigação, mano. Mano, é uma loucura isso, cara. É uma loucura, mas é o mesmo roteiro, né? A PEC da blindagem, conhecida também como PEC da bandidagem, tinha uma parada muito parecida, né? Era a mesma coisa. Você, assim, só vai poder investigar o deputado que cometeu um crime se a Câmara permitir. E agora, o que o Derrite faz com o projeto que era do governo, né? É tipo assim, não vai investigar o crime organizado. Assim, o cara, supostamente, ele parece ser um boneco do crime organizado, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que tem uma reflexão mais profunda aí, irmão. Eu acho que o crime organizado foi a forma que o PT usou pra poder ridicularizar o que eles estavam fazendo. Porque a ideia da proposta do governo era realmente focada no crime organizado. Concordamos nesse ponto. Mas o que acontece? O Tarcísio, porque isso é do Tarcísio, mano. Essa ideia é do Tarcísio. Uhum. Porque o Derrite, ele não é inteligente o suficiente pra pensar no bagulho desse. A vida política dele é muito curta, entendeu? O Tarcísio, como mafioso que ele é, ele pediu pro Derrite escrever um projeto que faria o quê na prática, Chay? Não era só impedir que a Polícia Federal investigasse os crimes das organizações criminosas. Ele ia impedir que a Polícia Federal fizesse investigação sobre qualquer parlamentar ou pessoas associadas ao governo. Porque pra você poder investigar esses caras em São Paulo, imagine, a Polícia Federal quer investigar o Tarcísio, e o Tarcísio tem que aprovar que a Polícia Federal investiga o Tarcísio. Claro sim, né? Eu passei uma vez por uma situação muito parecida numa empresa onde eu trabalhei, que era exatamente a mesma coisa, né? Uma pessoa, a gente estava tendo uma palestra sobre assédio sexual, e uma pessoa perguntou assim, mas e se quem assediar é o cara responsável por receber a denúncia? E aí a resposta do palestrante, que era contratado pelo diretor, foi, bom, a gente tem que confiar na palavra da pessoa, né? Até que a gente tenha uma inteligência artificial capaz de desvendar mistérios, a gente tem que Você confiar tá me tirando, mano. Não, é isso. Ele meteu essa, tá ligado? E você fala assim, beleza, é isso, né? A gente tem que confiar na palavra da pessoa. Então, nesse caso, vamos dizer assim, né, num cenário muito maluco, se o Tarcísio cometesse um crime e a PF tivesse que investigar ele poderia, né, decidir se sim ou se não. Não cometi, então não vai investigar. Falou, não, se eu não cometi, por que você vai me investigar? É isso, né? Sentido. É isso. Então, eu acho que o foco deles não era nem organização criminosa, eles queriam se blindar mesmo, porque, imagine, como que a polícia vai investigar os parlamentares, mano? Mas é que eles estão tão entranhados com o crime organizado. Então, também tem essa. É meio que o crime se organizando, de fato, pra se proteger, tá ligado? Eu tenho duas vertentes possíveis disso, já. Primeiro, que os caras simplesmente, né, com a engenharia do crime deles, queriam se blindar de investigação. O exemplo que eu vou dar é o seguinte. Imagine que o Nicolas Ferreira Imagine, né? Isso aqui é hipoteticamente, né? Vamos deixar isso claro. Imagine que o Nicolas Ferreira, hipoteticamente, ele faz parte de tráfico de drogas em Minas Gerais. Hipoteticamente. Como que a Polícia Federal ia investigar o parlamentar? Porque, assim, pra ele poder investigar o parlamentar, ele teria que ir pra onde? Pra Minas Gerais.
Pra descobrir o que tá acontecendo em Minas Gerais. Como que a Polícia Militar vai fazer isso? Como que a Polícia Federal vai fazer isso se o Zema chegar lá e falar, não, você não vai investigar. E aí você protege o Nicolas Ferreira por fazer associação e tráfico de drogas. Você entende o que eu quero dizer? Ela não pode fazer nada, a Polícia Federal ela tá presa legalmente pra poder agir. Não, você tirou a jurisdição dela, né? Você meio que... Você inutiliza o que talvez seja a polícia mais eficiente que a gente tem no país. Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que a Polícia Federal é a mais eficiente. Se a gente comparar os resultados da Operação Escudo aqui em São Paulo, dessa última, entre aspas, operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, com a Operação Carbono Oculto, daquela que teve na Faria Lima... É 10-0, né, mano? Total, né? Se você olha pro Rio de Janeiro, qual que foi o objetivo daquela missão? Nada. Recuperar território, prender um cara. Também não prendeu. Não prendeu o cara e não recuperou o território. Então, e aí a Polícia Federal, agindo em São Paulo, no Carbono Oculto, fechou posto de gasolina, travou, eu acho que mais de 10 bilhões em bens do crime organizado. Travou uma grana, e não deu um tiro. Não deu um tiro. Isso é a diferença, né, entre uma chacina que é pra ser espetacularizada, né, e uma operação de inteligência. Mano, sabe como que eu posso dizer isso claramente? Essa é a diferença entre segurança pública e crime organizado. Tá crime ligado? organizado. Crime organizado mata, segurança pública resolve. Tenta resolver com investigação. Então, Sim. vamos lá. Eu falei de 2 cenários. O primeiro era esse de você não poder investigar o Nicolas Ferreira, porque o Zema, que é o governador de Minas Gerais, teria que permitir. A segunda hipótese que eu tenho para uma lei dessa é que o crime organizado forçou o Tarcísio a fazer essa lei, tá ligado? E que esse mandado foi do crime organizado. Pra que, tipo, como eles tiveram muita perda de dinheiro por causa da ação da Polícia Federal, eu não acho que eles estão de boa em casa, tá ligado? Ah, não, estanca essa sangria. Entendeu? Não, os caras, tipo assim, não, você é louco, vamos ter que estancar essa sangria. Então os caras foram lá, tiveram uma reunião, porque é isso, tá, gente? Uma reuniãozinha sentadinho com o Tarcísio, e falou, mano, acaba com essa porra aí. Isso daí tá dando prejuízo, e se esse prejuízo continuar, você não ganha a próxima eleição. Eu confio, Miojo, eu acredito que um dia a gente vai saber o nome dessas pessoas. Também acho. Tenho certeza que essas conversas acontecem, cara. A gente só precisa saber o nome da pessoa. Não teve a história do Alckmin lá? Também, né? Também. Mesma história em São Paulo. Então, essas são 2 hipóteses que eu tenho na minha cabeça. Eu não tenho certezas, eu tenho convicções, né? Não posso falar que isso são verdades, porque eu não tenho comprovado. Mais um PowerPoint do Dallagnol aqui nesse caso também. Imagine agora que eu estou com um PowerPoint, todo mundo apontando pro Tarcísio. Sabe? É tipo isso, né? Eu não tenho fatos. Eu tenho uma ideia sobre o que poderia ser. É porque quando o bicho ele é muito pernicioso, a sujeira dele deixa rastro, velho. E eu quero deixar claro pra todo mundo que isso daqui não é um debate sobre esquerda e direita, gente. Segurança pública é um tópico de super importância pra todo mundo. Exato, a gente nem... total. Não é sobre esquerda ou direita isso daqui, tá ligado? É sobre segurança pública. Ou vocês acham que os comunistas são felizes com o PCC, tá ligado? Não, na verdade, do ponto de vista revolucionário, o PCC, o Comando Vermelho, eles são um problema pra revolução. E eles são um problema muito grande. Sim. Os comunistas têm medo de falar porque eles não querem ser assassinados pelo crime organizado, mas essa é a realidade. A realidade é essa. O PCC e o Comando Vermelho são coisas que, por exemplo, se nós fizermos a revolução, a gente vai ter que parar pra pensar como resolver esse problema. Porque é um problema. Ele é um problema de segurança pública, que é um problema do capitalismo, tá? O crime organizado, ele é uma consequência do capitalismo, graças à PM de São Paulo, né? Mas, o que acontece? Esse projeto já teve uma reação horrível de todas as cúpulas possíveis que você possa imaginar. Mano, a Polícia Federal lançou uma nota, mano. Eles nunca lançam nota, velho. A Polícia Federal lançou uma nota de repúdio com essa lei. Porque era um absurdo a lei que eles queriam aprovar. Que é tirar toda a autonomia da Polícia Federal de investigar. Porque qual que é o critério da Polícia Federal? A Polícia Federal não pode investigar qualquer coisa, tá? Isso é uma briga velha entre polícias estaduais e a PF, né? Essa parada da investigação. Porque, por exemplo, a Polícia Militar ela não tem autonomia para investigar, né? E eles queriam ter essa autonomia, porque daí eles se tornam uma polícia de ciclo completo, né? Então, a Polícia Federal só pode investigar crimes interestaduais e transnacionais. Então, crime de assalto, furto,
não tem o que fazer. Tipo, eles não vão se meter nisso. Mas, quando são crimes que mais de um estado está envolvido, a Polícia Federal vai ter que agir. Porque eles têm uma inteligência maior para poder fazer isso. Mano, a polícia já reclamou claramente. Aquele policial também da Polícia Federal, que ele é jurado de morte pelo PCC, também fez uma crítica. Como que é o nome dele? O Lincoln Gakia, que ele é um cara que é jurado de morte, fez um pronunciamento público porque ele falava que era um absurdo isso. Ia tirar. Isso era até inconstitucional do ponto de vista dele. Ele falou, não é apenas polêmico, é inconstitucional. É inconstitucional. E esse cara é o maior especialista de PCC do Brasil. Por isso que ele é jurado de morte, tem segurança com ele 24 horas. Então, houve uma aversão a tudo isso. Aí eles mudaram a versão, né, da primeira, foram pra segunda. Na terceira versão, você já viu que houve um recuo, né? Porque ele tirou os trechos contra a autonomia da Polícia Federal, mas ainda tentava deixar umas brechas abertas, assim, pra que houvesse essas disputas entre polícias nas investigações. Você entendeu? Uhum. E ele tentou manter aquela parada do terrorismo pra poder colocar as organizações criminosas como terrorismo, que é o quê? É uma sinalização com os Estados Unidos. Vamos deixar isso bem claro, tá? É, lógico. Uma sinalização para os Estados Unidos. Isso e aquele discurso que eu não sei se você já reparou que tá na boca deles, que é falar de narco-estado. Exatamente. Porque eles querem uma intervenção militar dos Estados Unidos para tirar o governo que tá estabelecido no Brasil. Vocês acham que não é isso, gente? Isso também tá envolvido dentro desse debate todo, sabe? Isso é importante. A gente saber que essas mudanças de nomenclatura, elas têm um interesse intervencionista dos Estados Unidos. E essa galera, como não são brasileiros, né? Tarcísio não é brasileiro, Bolsonaro não é brasileiro, Eduardo Bolsonaro não é brasileiro. Esses caras aí estão a serviço, né, como cadelas dos Estados Unidos. Essa que é a grande realidade. Mas rolou uma outra versão no dia 12/11 de 2025, que esses impasses meio que foram resolvidos ali. Então eles fizeram um acordo nos bastidores, mais ou menos naquela ideia, né, de você perde os anéis, mas mantém os dedos. E essa cláusula do terrorismo também foi derrubada. Tudo, a autonomia da Polícia Federal foi restaurada do jeito que era garantido nesse texto. Então o que isso mostra pra gente, cara? Demonstra que esse projeto político era realmente para proteger os políticos. E por causa disso, isso também ia proteger o crime organizado. E, para eles não saírem feio, na verdade, esse texto que ficou agora, Chay, ele não serve pra nada. Porque tudo que tá ali já existe na lei. Entendeu? A única coisa que vai mudar, e eu não sou contra o que mudou ali, que é o texto final, ele aumenta a estrutura de penas pro crime organizado, de 20 para 40 anos, de 20 a 40 anos. Eu não sou contra isso. E exigindo que esses caras cumpram 70% da condenação dentro da cadeia. Se você é membro realmente de uma organização criminosa, se você é tipo filiado, você é batizado, você faz parte do bagulho, eu não sou contra esse tipo de punição. Por quê? Você tem que enrijecer, mas prender resolve? Não resolve, gente. A grande parada mesmo é essas operações que a Polícia Federal fez. Você tem que secar o dinheiro, mano. Eu já falei isso no episódio do Rio de Janeiro, quando a gente tava falando do governador do Rio de Janeiro, eu vou falar de novo, mano. Ninguém tá com um fuzil na mão, ninguém tá com uma arma na mão porque acha bonitinho. Essas pessoas têm salário. É por isso que as pessoas se submetem a isso. Porque é um trabalho que é remunerado. Agora, entre ganhar 1.500 conto pra ter aquele seu patrão, filho da puta, gordo barrigudo, enchendo o seu saco pra fazer o trampo, e ganhar 3 conto pra você ficar com um fuzil na mão no meio da favela, a maior parte dos jovens vão escolher o fuzil, mano. Não é porque é mais fácil, ele sabe que ele vai morrer. Mas é porque o benefício é mais rápido do que ele ficar se humilhando pra um arrombado dentro do capitalismo. Não que ele esteja fora do capitalismo, ele também tá dentro do capitalismo. Então você secar o dinheiro dessas organizações é a melhor forma de você diluir elas e fazer elas desaparecerem. Porque se você trava o dinheiro, você não tem como pagar o soldado. Se você não paga o soldado, você acha que no exército a galera serve por amor? Pelo amor de Deus, né, mano? Ninguém vai pro exército por amor, né? Todo mundo vai lá porque tem um salário pra se receber. E tem que isso ser claro, tipo, tem que parar de romantizar essas ações. Um militar não é militar porque ele quer ser militar só. É por causa dos benefícios, irmão. É por causa dos benefícios que ele vai receber lá dentro. É por causa da aposentadoria, que é transferível. Isso são aposentadorias gordas. Isso é muito aquele papo que a gente teve com o Henrique aqui, né? Sobre segurança pública. Os benefícios do PM não é o salário também, né? Não é só o dinheiro, né? Na conta. É também o prestígio que ele vai ter na sociedade, né?
Também tem um pouco disso, né? É o prestígio, é o capital simbólico que você ganha, junto com o dinheiro que vem, tá ligado? Então, no final das contas, mano, o Derrite voltou pra São Paulo, derrotado, né? Embora existe essa sensação de vitória, mas eles não conseguiram fazer o que eles queriam, mas eles vão usar isso pra campanha eleitoral de 2026, falando que eles fizeram um projeto para melhorar a segurança pública, que na verdade era um projeto do governo federal, que eles tentaram destruir. Isso, mérito do governo federal? Nem um pouco. O governo federal peca demais, e esse Lula é horrível, junto com o PT e a sua corja. Mas você também não pode olhar pra tudo que tá sendo feito e simplesmente falar assim, mas o Lula é um bosta. Ele é um bosta. Mas quando vem um Tarcísio e um Derrite, é por isso que eu entendo porque que as pessoas acham que o Lula é um deus. Quando você olha pro Tarcísio, pro Derrite, pro Bolsonaro, tá ligado? Olha a comparação que você tem. A comparação é ingrata demais, né? Ela é triste, né? Chega a ser deprimente essa comparação. Então, queríamos levantar toda essa história que tá acontecendo agora para que vocês tivessem clareza sobre o que está acontecendo. Vocês podem checar todas as informações, cara, na grande mídia, assim, e nas mídias pequenas, nas mídias alternativas, todas elas estão falando sobre esse assunto, e o nosso episódio, ele é baseado em todas essa coleta de informações sobre esse caso. Foi muito bom que eles recuaram tudo isso, porque é um absurdo tirar a autonomia da Polícia Federal, e dá pra ver que tudo isso foi uma campanha eleitoreira para Tarcísio em 2026. Beleza? E se resta alguma dúvida, eu acho que é também interessante pontuar, né, que se resta alguma dúvida sobre qual a posição do seu político, do seu deputado, do seu senador aí, é só ver como eles se posicionaram sobre esse assunto, né? Nos últimos dias, né? O que disse Nicolas Ferreira sobre esse caso? Será que ele falou alguma coisa? Será que ele foi contra isso ou será que ele defendia essa ideia, né? Mano, ó, você não precisa votar em ninguém. Por favor, não precisa não faça isso. Não vote em ninguém só porque ele é parte de um partido. Escute o que essas pessoas falam, tá ligado? Essa pessoa era a favor de melhorar ou piorar a segurança pública do Brasil? Só essa questão que você faz. E aí você vai pesquisar, mano, porque votar exige um trabalho de você pesquisar, saber quem é, o histórico, o que essa pessoa propõe. Porque senão, mano, a gente vai continuar nessa mesma situação, nesse vórtice de autodestruição que o brasileiro, ele é muito bom em fazer. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos encerrando esse episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal. Compartilhe isso também com outras pessoas. É muito importante pra gente. Vocês que estão assistindo, a maior parte de vocês não são inscritos aqui nessa plataforma que você escuta. Então vai lá, segue o nosso conteúdo, porque fazemos esse conteúdo 2 vezes por semana. Essas versões de 30 minutos, um pouco mais de 30 minutos, e também lançamos aí pelo menos 2 vezes por semana os nossos monólogos para você, que é a nossa reflexão pessoal, tanto do Thiago quanto a minha, e de outros convidados que estão chegando para esse projeto, que é falando sobre assuntos da atualidade. Tranquilo? Então, espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. É isso, até a próxima, amigos. Falou, valeu.